Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje a gente vai falar de base de cálculo. E base de cálculo é um assunto de muita importância e necessita de bastante atenção, visto que são várias observações previstas na legislação tributária do ICMS. Além disso, lá na parte específica do ICMS, quando vocês forem estudar, também pode trazer alguma situação. Agora, a gente vai estudar a Lei Candir, e a Lei Candir, ela apresenta as determinações sobre a base de cálculo que se aplica em várias situações, que se você entender bem aqui, você vai chegar na parte lá de ICMS, na parte de legislação tributária específica, e vai conseguir se dar bem. Agora, pessoal, é importante a gente entender que para cada espécie do fato gerador, temos um montante legal definido em lei para que sirva de base para o cálculo do ICMS devido. Quando a gente fala de base de cálculo, a gente tem que pensar no gênero elemento quantitativo, e a base de cálculo é uma espécie desse gênero elemento quantitativo, né? É uma espécie desse gênero. Também é importante a gente saber identificar a alíquota, é importante a gente saber calcular o valor do ICMS a pagar. Então a gente está aqui, ó, aspecto quantitativo ou dimensional. Nesse momento a gente tem que saber identificar a alíquota. E onde a gente identifica a alíquota? Em regra geral, a gente vai identificar a alíquota dentro da legislação tributária estadual do ICMS. Agora, a alíquota interestadual, ela pode ser de 4%, pode ser de 7% ou pode ser de 12%. Aí a gente encontra isso numa resolução do Senado. Mas as alíquotas internas, elas são definidas em cada estado. Como regra geral, a gente tem 17%, 18%, beleza? Então, por isso a gente vai sempre brincar aqui com os exemplos de 17%, 18%. Mas no curso de legislação tributária específica, a gente trabalha lá as alíquotas estaduais do estado para o qual você está estudando. Então a gente vai aqui trabalhar com base de cálculo, e como regra geral, a base de cálculo, pessoal, ela é caracterizada no ICMS das seguintes situações. Você tem como base de cálculo na saída da mercadoria prevista nessas situações aqui, o valor da operação. Outra coisa, você tem no fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias por qualquer estabelecimento, o valor da prestação compreendendo mercadoria e serviço. Então a gente tem aqui no artigo 12, inciso 1, inciso 3 e inciso 4. Inciso 1, da saída da mercadoria do estabelecimento de um contribuinte para outro estabelecimento do mesmo titular. Saiu mercadoria, base de cálculo, valor da operação. A gente tem que lembrar que essa saída da mercadoria não é só compra e venda. Saiu mercadoria a título de doação. Saiu mercadoria a título de bônus para uma outra empresa. Saiu mercadoria de compra e venda também, né? Valor da operação. Então a gente tem aí como regra geral que será o valor da operação na saída de mercadorias. Na saída de mercadoria para estabelecimento do contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. A gente tem também na transmissão de terceiro da mercadoria depositada em armazém geral ou depósito fechado no estado do transmitente. A gente também tem na transmissão da propriedade, aqui ó, a gente tem na transmissão da propriedade de mercadoria e também na transmissão do título dessa propriedade que represente essa mercadoria. Ainda que a gente não tenha a circulação física, né? Tem apenas a circulação jurídica. Em todos esses casos, a gente tem o quê? Valor da operação como base de cálculo. E lembrando que saída da mercadoria você interpreta como saída da mercadoria.
não interpreta como apenas venda. Saída da mercadoria é apenas venda? Não, saída da mercadoria é doação, transferência, compra e venda, beleza? Então a gente identifica assim. Valor da operação. Olha aqui para o nosso slide, ele tem como regra geral essas situações aí que estão apresentadas. O que eu quero que você entenda a partir de agora é a diferença de preço da mercadoria, valor da operação, porque isso pode ficar muito confuso no primeiro momento. Porque a gente sabe que o ICMS ele é calculado por dentro. Então preste atenção, pessoal. A gente tem expressões dentro da legislação tributária que são as seguintes: imposto calculado por dentro, imposto calculado por fora. E todo mundo fica confuso na primeira vez que olha essa situação. Então, no ICMS, o fisco ele conseguiu uma manobra contábil que, embora lícita, e foi confirmada isso pelo STF, acaba custando caro aos consumidores e aos contribuintes. Isso porque, pessoal, quando o valor do ICMS incide sobre o consumo de água, luz, telefone, mercadoria, o ICMS integra a sua própria base de cálculo. Então, vou dar um exemplo aqui. Ó. Se o empresário pretende vender uma mercadoria e esse empresário ele faz o cálculo que ele tem que receber R$100 nessa venda, então o empresário fez a conta, ele tem que receber R$100. Então, o empresário fez a conta e ele precisa receber R$100. A pessoa que não conhece o ICMS, se falar para ela assim, olha, a alíquota do ICMS é de 17%. O que ela vai fazer? Ela vai pegar 100 vezes 17% e vai achar que o imposto devido é de R$17, mas essa não é a verdade. Por quê? Porque dessa forma aqui, o ICMS foi calculado por fora. E a gente aprendeu ou está aprendendo que o ICMS ele é calculado por dentro. Então, como que eu faço essa conta aqui? Pessoal, se o empresário ele fez as contas dele e ele percebeu que ele precisa, após a operação, receber R$100, o cálculo que esse empresário vai fazer é o seguinte, olha, 100 dividido por 1 menos 17%. Para quê? Para poder encontrar a base de cálculo. Sendo assim, a base de cálculo será, vou fazer a conta aqui para a gente. Olha, para confirmar aqui, vai ser 100 dividido por 0,83. Olha aí que está na nossa tela, 120,48. Então, a base de cálculo que terá o ICMS, o valor da operação para que esse empresário receba esses R$100 será de R$120,48. Ou seja, esse empresário aqui terá que vender a mercadoria por R$120,48. Aí, aqui sim, vai incidir os 17%. Entendeu? E aí, ele vai pagar 20,48 de ICMS e vai receber líquido ali R$100. O empresário ele só recebe esses R$100 que ele quer receber quando ele faz essa continha aqui para saber qual é o valor da operação que ele vai ter que fazer para poder pagar os 17% de ICMS e receber os R$100. Isso é muito importante na hora do empresário ali calcular o preço da mercadoria. E essa conta é bem complexa ali para o contador, né? Para o empresário. E você vai perceber que se o imposto fosse por fora, o ICMS a pagar seria
de R$17. Como imposto por dentro, o ICMS a pagar agora é de 20,48. A mercadoria vai ser vendida por esse valor aqui. A mercadoria não vai mais ser vendida por 117, vai ter que ser vendida por 120,48. Vamos só fazer o cálculo aqui para você ver, ó. 120,48 vezes 17%, a gente tem ali 20,48 de ICMS. O empresário ele vai receber aí esses R$100. Então você percebeu que o valor do ICMS a recolher não é R$17, porque a gente não faz esse cálculo por fora, mas sim de 20,48, porque o ICMS integra a própria base de cálculo do imposto. E a alíquota vai incidir sobre essa base de cálculo. A gente dividiu ali 100 dividido por 1 menos 17%, que no caso ali, né, dá 0,83. Interessante, pessoal, que, por exemplo, se o empresário está no estado, ele quer receber esses R$100 após ali a operação. Se ele está no estado de alíquota de 17%, vai dar ali 120,48. Se ele está no estado que a alíquota é de 18%, então ele vai ter que fazer para encontrar qual o valor que ele vai ter que vender a mercadoria para poder receber esses R$100, ele vai ter que fazer 100, 1 menos 18%. 100 dividido por 0,82. E aí a gente tem aqui, qual o valor que ele vai ter que vender? 100 dividido por 0,82. Ele vai ter que vender por 121,95. Se tiver no estado que a alíquota é de 20%, 120 dividido por 0,8. Olha a diferença, você vai ter que vender por R$100 dividido por 0,8. Vai ter que vender por 125. Então perceba como que o imposto por dentro ele acaba penalizando o consumidor, né? Acaba pagando mais por isso. É uma manobra contábil que o fisco fez, colocou na legislação, o STF confirmou que pode, então pode, beleza? Então, a gente tem aí a regra geral, que é o valor da operação, é a saída da, a base de cálculo, é o valor da operação na saída da mercadoria, na transmissão a terceiro, na transmissão da propriedade. Independente se tiver circulação física, se for só circulação jurídica, pode ser só uma circulação econômica, o contribuinte ir utilizar para posterior comercialização ou industrialização e troca essa destinação para uso ou consumo, ele vai ter que calcular uma nova base de cálculo e vai ter que encontrar esse valor da operação. Então você perceba que o preço da mercadoria para o empresário ele é diferente do valor da operação. Então mais tarde, lá para frente, a gente vai calcular, normalmente é na parte de legislação tributária estadual, a gente vai aprender a calcular aí qual seria o valor da operação quando ele muda a destinação dessa mercadoria. É importante a gente saber que existe essa possibilidade. É importante a gente saber que o valor que o empresário vai resgatar ali é diferente do valor da operação. O imposto incide por dentro. Beleza? Então, dentro do valor da operação, a gente tem o preço que o empresário vai receber, porém tem também ali o ICMS por dentro. Vou trazer um exemplo aqui, que aí vai ser um exemplo mais completo, tá bom? Por exemplo, preço pago ao fornecedor. Então, o empresário, ele está aqui numa cadeia, esse empresário aqui, tá bom? Ele pagou ao fornecedor R$200 pela mercadoria. E o ICMS dessa mercadoria foi de R$36, porque a alíquota era de 18%.
Utilizando lá o mecanismo de débito e crédito, esse empresário ele vai ter como custo de aquisição, vai colocar lá no estoque, R$ 164. Agora, esse empresário fez todos os custos dele, as despesas que ele precisa pagar, o lucro que ele precisa ter na venda dessa mercadoria e estipulou que ele precisa de R$ 100 ganhando em cima desse estoque de 164. Então perceba que ele precisa receber após a venda R$ 264. Agora, qual vai ser o valor que ele vai vender essa mercadoria? Perceba que ele vai ter que pegar esses R$ 264, a alíquota interna, nesse exemplo de 18%, poderia ser 17%, 20%, nesse exemplo foi 18%, ele vai ter que pegar 264 dividido por 0,82. Então, a base de cálculo do ICMS é R$ 321,95. Esse empresário vai ter que vender a mercadoria dele por R$ 321,95. Professor, então como que eu faço para calcular o ICMS? Nessas questões, eu faço essa divisão? Não faço? Não, pessoal. Em regra, a questão vai te dar o valor da operação. Em regra, a questão te dá essa informação. Então você vai pegar lá 321,95 vezes 18%, vai dar 57,95. Esse é o ICMS devido na venda. Mais tarde a gente vai aprender lá a apuração do ICMS. Como regra, a gente tem ali o regime de apuração mensal. E aí no final do mês você vai ter lá, só teve essas operações. Então você vai ter o ICMS devido, o débito do ICMS venda, você tem um crédito do ICMS compra, então o ICMS a pagar vai ser de R$ 21,95. A gente vai aprender lá na frente esse assunto. Mas eu quero já começar a debater com você nesse momento, para você começar a entender como funciona toda essa sistemática do ICMS, como a gente forma o preço, como o empresário forma o preço. Mas você pode ficar tranquilo que a regra geral e as questões vão trabalhar assim. Geralmente, na saída da mercadoria, na transmissão a terceiro, na transmissão da propriedade, a Lei Candir não coloca, mas você tem ali a situação de circulação física, circulação jurídica, circulação econômica, valor da operação. O importante é saber identificar o valor da operação sempre. Essas situações aqui, ó, a banca te dá sempre o valor da operação. Quando ele estiver falando de fornecimento de alimentação e outras mercadorias, né, esse fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias por qualquer estabelecimento, você vai englobar como valor da operação a mercadoria mais o serviço. Vai somar tudo. Ou você pode chamar também de valor da prestação, como está lá dentro da nossa legislação. Tá ok, pessoal? Então é isso, essa parte é bem importante para a gente iniciar. Outra base de cálculo muito tranquila, que é uma regra geral na prestação de serviço. A gente tem como base de cálculo do ICMS na prestação de serviço, a gente tem o quê? Na prestação de serviço, a gente tem o preço do serviço. Então, qual a base de cálculo na prestação de serviço? O preço do serviço. Professor, e precisa também é por dentro o ICMS? Lógico, o ICMS é por dentro, pessoal. Na hora lá de formar o preço, o empresário lá na prestação de serviço, ele vai ter que utilizar esse mesmo mecanismo. Ah, eu quero receber R$ 100. A alíquota na prestação de serviço é de 18%, ele vai pegar 100, dividir por 1 menos 18% para encontrar o preço que ele vai poder passar lá para o consumidor final. Esse fenômeno aí da repercussão do imposto, que permite que todos esses valores sejam repassados ao consumidor, ele existe no ICMS. Você vai ouvir algumas pessoas falando do conceito de contribuinte de fato, mas isso eu acho que traz mais
confusão para você. Esse conceito aí a gente não trabalha dentro da Lei Candir, mas você vai ver algumas pessoas falando de contribuinte de direito, contribuinte de fato, mas isso não importa para a gente. O que importa para a gente é que esse valor do ICMS ele é incorporado dentro do preço do serviço, dentro do valor da operação, e ele é repassado ao consumidor final. É um tributo que ele passa essa repercussão econômica para frente. Então aí no fornecimento de mercadoria e serviço, naquela situação lá que a gente tem o fornecimento de bebidas e outras mercadorias, alimentação, a gente tem aquela situação de valor da prestação também sendo utilizado esse mesmo mecanismo. Pessoal, é bem tranquilo, você pode ter certeza que em tudo vai estar o ICMS por dentro. Beleza? Então tá tranquilo. Vamos continuar aqui, ó. Como regra geral, a base de cálculo é na circulação da mercadoria, valor da operação. Quando a gente tiver prestação de serviços de transporte e de comunicação, valor da prestação, valor da operação e valor da prestação. Show de bola? É importante a gente lembrar também, lá naquela situação que a gente tem ali o conflito de competência dos municípios com os estados. Aquela situação que a Lei 116 de 2003, aquela situação em que a lei do ISS vai definir se tem a cobrança de ICMS no fornecimento de mercadoria com prestação de serviço, se não tem, se aquele serviço é tributado pelo ISS. Então, como regra geral, é o seguinte, pessoal, quando essa prestação de serviços não for tributado pelo ISS e a gente tem fornecimento de mercadoria com prestação de serviço, a gente vai ter como base de cálculo valor da operação. Assim entendido, o valor da mercadoria fornecida e do serviço prestado. Por quê? Porque a Lei 116 de 2003 não prevê aquela prestação de serviço como uma situação de hipótese de incidência do ISS. Então a gente tem, quando a Lei 116 de 2003 não prevê aquela prestação de serviço como uma prestação de serviço tributada pelo ISS, a gente tem aí o valor da operação. Esse valor da operação a gente vai colocar, a gente vai entender como valor da mercadoria e do serviço prestado. Então é isso, pessoal. Na hipótese que o ICMS incidir apenas sobre as mercadorias empregadas, o ICMS será o valor dessas mercadorias, preço corrente da mercadoria. E se só tiver ISS, né, não tiver ali aquela exceção, aí a gente tem que olhar a legislação do ISS para saber. A próxima base de cálculo que a lei do ICMS nos informa, ela vai ser estudada no próximo bloco. Então a gente vai dar uma pausa aqui, daqui a pouco a gente volta, beleza? Então bora!